Senhores, no vídeo anterior, aqui no Área Militar, identificamos aqui através do relatório anual de inteligência da Comunidade de Inteligência Americana, que foi divulgado em fevereiro, debatido no Congresso, ou melhor, no Senado americano e foi aprovada, em que diversas nações se tornaram focos do debate de inteligência da Comunidade de Inteligência Americana e estou trazendo aqui para vocês novamente um vídeo sobre esse relatório anual que vocês podem observar na íntegra aqui na descrição deste vídeo. E no vídeo anterior trouxemos um debate, uma discussão relacionada com a China. O que os Estados Unidos observam da China neste momento, o que a inteligência ela levantou sobre os aspectos militares, econômicos, políticos da China. Se vocês quiserem observar esse vídeo, assistir, entender mais sobre todo esse assunto que envolve a China e a inteligência americana, sugiro para vocês navegarem, entrarem, assistirem o vídeo que foi postado dias atrás aqui no Área Militar, que realmente é um conteúdo ele é muito extenso, porém ele é muito interessante, muito importante para você entender como está atualmente o cenário, os fluxos, os suprimentos globais que passam pela China e os Estados Unidos está de olho nesse mecanismo, nesse complexo mecanismo militar, político e econômico da China. E hoje vamos falar aqui sobre a Rússia, em que esse relatório ele é baseado através de inteligência da comunidade que envolve agências de inteligência dos Estados Unidos, e é um relatório em que ele é obrigado anualmente a ser feito, ser realizado pelo governo ali que está atuando no executivo dos Estados Unidos, no caso a administração Biden, neste ano de 2023, e ele foi criado, esse gabinete do diretor de inteligência nacional em 2004 por conta dos ataques que conhecemos que ocorreu nos Estados Unidos em 2001, onde teve ali a presença de terroristas que realizaram diversos mecanismos de ataque em infraestruturas que deixou milhares de pessoas mortas nos Estados Unidos. Foi o maior ataque terrorista em solo americano. E a critério de curiosidade, os maiores terroristas no estrangeiro que atuam são sauditas. Então, por isso que há uma necessidade desse controle, desses relatórios anuais para a comunidade também, não somente de inteligência, mas para a comunidade dos Estados Unidos, americanos e seus parceiros e aliados. Que isso é muito interessante porque o diretor de inteligência, ele mostra serviço, ele mostra por que ele está atuando, por que ele é bem pago, por isso que o investimento em inteligência nos Estados Unidos está na casa ali de bilhões e bilhões de dólares anualmente. É por conta disso, por conta dessa eficiência de inteligência e também de espionagem dos Estados Unidos. Então vamos falar da Rússia. É claro que nesse cenário global que estamos agora passando, cenário de guerra, cenário de caos econômico, político, essa análise foi feita, análise realizada pela inteligência americana, foi muito importante porque trouxe aspectos que, a partir de agora, os americanos e os seus parceiros e aliados vão observar na Rússia. Isso envolve tantos meios militares, meios políticos, econômicos, cyberataques, espacial, entre outros fatores que condicionam para esse aspecto da Rússia, essa influência da Rússia globalizada. Então, trouxe aqui uns slides muito mais elaborados, muito bem elaborados do que o vídeo anterior sobre a China, porque não somente porque eu tinha um pouco de tempo,
mas a Rússia realmente ela merece uma atenção maior. Então você tem aqui os objetivos e atividades regionais e globais. Por exemplo, guerra na Ucrânia. Você tem ali um evento que, segundo os Estados Unidos, foi um evento que não foi provocado. A Rússia ela invadiu de forma deliberada a Ucrânia, tentando remodelar as relações entre os seus vizinhos regionais e até mesmo ex-repúblicas soviéticas, para tentar diminuir, segundo os americanos, essa influência positiva do Ocidente sobre essa região. E também Putin ele tenta manter um teatro político, geopolítico, multifacetado, ou seja, você tem uma multipolaridade para que não haja somente uma nação hegemônica no planeta, que controle tudo e a todos, por exemplo, como os Estados Unidos. E isso na visão da Rússia. E até mesmo isso foi relatado dentro da inteligência, dentro do relatório. E essa escalada desse conflito, ele envolve, claro, e muito que diretamente um risco de um conflito mundial. Porque qualquer erro de cálculo entre esses agentes que estão atuando e que estão apoiando pode desencadear uma guerra de grandes proporções, uma guerra continental, por exemplo, na Europa. Então ele também se envolve em interesses de forma competitiva e às vezes confrontadora e provocativa. Por exemplo, os americanos eles não querem uma guerra direta com Estados Unidos ou OTAN e Rússia. Entretanto, essa guerra, segundo na visão dos Estados Unidos, essa guerra em curso na Ucrânia é vamos dizer assim, o Putin está empurrando a Rússia para realmente iniciar um conflito de longa escala, ou de escala inimaginável com a OTAN. Então ele tem uma forma mais provocativa e também isso é uma busca para evitar que sua imagem, que já estava instável desde a invasão ali de 2014, desde alguns confrontos, algumas intervenções, por exemplo, na guerra ali na Nagorno-Karabakh, Cazaquistão, outros conflitos no cenário, por exemplo, na Síria, em que a popularidade de Putin, segundo os Estados Unidos, estava instável. Então, Putin buscou isso, tentar trazer novamente essa imagem de líder que ele tinha e buscar melhorar essa posição doméstica que Putin tinha anteriormente, que foi se desgastando com o tempo. É claro que se um líder fica muito tempo no poder, certamente que a sua imagem vai sendo desgastada conforme os anos vão se passando. Então essas ações escalatórias adicionais da Rússia teve um esforço sim de reconquistar esse apoio do público. E ainda, nesse cenário, que é um dos tópicos aqui desse slide, você observa que a Rússia ela usa essas alegações de forma muito intensificadas de que os Estados Unidos estão usando a Ucrânia para substituir, por exemplo, para tentar atingir de forma muito forte a economia da Rússia e tirar a Rússia desse cenário multipolarizado e ficar somente China e os Estados Unidos. Só que esse cenário é quase impossível. É claro, é quase impossível você também enfraquecer a economia da Rússia, que agora vem sendo apoiada ainda mais pela China. Enfraquecer o quê? Putin em instalar, por exemplo, regimes amigáveis do Ocidente pode ser sim uma artimanha dos americanos e também é uma das alegações também colocadas por Putin para colocar aí essa disputa diplomática geopolítica com os americanos. Então você tem uma Rússia provavelmente que não quer um conflito militar direto com as forças dos Estados Unidos e da OTAN, porque isso prejudica a imagem da sua nação, a sua economia que já está instável por conta das sanções,
falta de muitos equipamentos, e é provável que Putin ele utiliza o quê? Ferramentas de guerra de informação, que ele, a partir desse momento, que a inteligência vem apurando, ele utiliza essas ferramentas militares de segurança, influência maligna, cibernética, de outras formas econômicas, inteligência, que vamos conversar mais à frente, cada vez mais, com uma maior intensidade nesses próximos tempos que vão sendo colocados para nós. Por quê? Você tem uma situação em que uma guerra ela provavelmente vai durar muito tempo. Você tem uma China que está apoiando a Rússia de forma econômica, de forma política, porque dentro do Conselho de Segurança da ONU, tanto a China quanto a Rússia têm votos permanentes e votos decisivos. Ou seja, se votam de forma questionando e votando não em determinada ação ou conduta, que foi através do relatório feito por alguma nação, por exemplo, os Estados Unidos ou Reino Unido, o documento ele já não tem mais força. Então ela tem esse embasamento de decisão dentro do Conselho de Segurança, tanto a China quanto a Rússia, mas até o momento a China ela não se colocou de um lado ou do outro. Ela falou que há uma necessidade de estabelecer a paz, mas ao mesmo tempo ela não colocou que houve sim uma invasão da Rússia de forma deliberada. Ela não colocou isso. Ela não também votou contra as ações da Rússia. Ela sim se absteve. Então isso já é uma forma de você enxergar esse cenário como preocupante, que é uma guerra que vai se alongar ainda mais, porque mais de 40% de desconto num produto de petróleo e gás da Rússia para a China, e isso é muito vantajoso para os russos, que vão continuar recebendo financiamento, vão continuar recebendo dinheiro para fomentar a sua indústria bélica para continuar a guerra. Uma guerra agora, segundo Putin, contra a OTAN. Então você tem essas ferramentas de guerra de informação e você tem o quê? Essa influência da Rússia, por exemplo, no Oriente Médio, no norte da África, e que envolve também o financiamento de atividades de empresas privadas, como Wagner Group, outras entidades também que têm um peso menor do que o Wagner, que recebe um financiamento menor, porém ele está em uma escala mais expansiva, que são poucos elementos que interagem entre si, que formam uma cadeia de influência dentro da região da África. E, por exemplo, também na região da República Centro-Africana, Líbia, Mali, Síria. Inclusive, Mali tem tropas ali da França, na Síria tem tropas ali da Síria, tem tropas da Turquia, tropas dos Estados Unidos. Então envolve o quê? Um cenário globalizado com influência da Rússia, com influência dos Estados Unidos, em que há uma possibilidade também de um erro de cálculo nessas regiões. Essas regiões são produtoras de radicais, produtoras de insurgentes, e que são financiados também por esses elementos. Rússia, França, Estados Unidos. Então temos assim um cenário em que precisamos enxergar os bastidores. Temos a ascensão do ISIS lá na Síria e Iraque. Não é porque de uma hora para outra ele surgiu do nada. E isso estava relacionado com a invasão americana do Iraque, que vou lançar ainda um vídeo dentro de alguns dias sobre isso. Então, essa influência da Rússia, ela está regional, ela está globalizada. Por exemplo, Oriente Médio e Norte da África, República Centro-Africana. E já no hemisfério ocidental, por exemplo, América do Sul, América Latina, principalmente América do Sul, você tem Nicarágua, você tem Venezuela, você tem Brasil, você tem Cuba, ali na região do Caribe, você tem Argentina. Então são entidades, são nações que recebem essa influência da Rússia, assim como
Outras nações recebem, por exemplo, dos Estados Unidos, é claro. Então, e ainda você tem essa influência russa também nos estados soviéticos na Ásia e também tem os fatores energéticos e marítimos. Os estados pós-soviéticos, por exemplo, Moscou, pelo que eu enxerguei, na Ásia Central, no sul do Cáucaso, mas ela tem, claro, uma grande influência no Cazaquistão, uma grande influência na Bielorrússia, mas eu entendi que Putin perdeu uma força enorme sobre o controle na Bielorrússia. Por quê? A intenção de Putin era sim colocar Belarus, ou Bielorrússia, capital, né, o Minsk, por exemplo, na guerra, desde o início. Mas o que o Lukashenko, um grande parceiro, grande amigo ali, íntimo de Putin, que é o presidente da Bielorrússia, ele falou: Putin, eu não posso fazer isso, porque eu também dependo da maquinaria do Ocidente. Vocês têm a China, vocês agora fizeram uma aliança com o Irã. Só que nós temos o quê? Uma economia mais fragilizada, com uma instabilidade e também com uma popularidade complicada dentro aqui do meu país. O povo já está questionando essa minha relação com a guerra, já está questionando essa minha relação com você. Então vamos fazer assim, neste momento, se eu não for atingido, por exemplo, por nenhuma retaliação, nenhum ataque da OTAN, nenhum ataque dos ucranianos, ou até mesmo eu peço para não criar esse cenário de desapego da normalidade, eu vou me manter aqui neutro. E se você quiser utilizar meu espaço aéreo, meu espaço terrestre, fique à vontade. Fique à vontade. E foi o que Putin fez. E vem realizando ainda essas ofensivas nesses cenários. Quando houve a invasão em 24 de fevereiro do ano passado, o espaço aéreo e terrestre ao norte foi realizado diversas ofensivas, operações, em que caiu na região de Chernihiv, região de Kiev, região de Kharkiv. Então foi um cercado muito bem feito nessa estratégia da Rússia. Inclusive havia caças e aeronaves estratégicas da Ucrânia que não conseguiram pousar na região, mas ao norte do país, por conta dos bombardeios e por conta também das destruições de aeródromos, que a Rússia ela destruiu esses aeródromos para diminuir ali a capacidade de reação da Ucrânia, tiveram que pousar em regiões amigas, por exemplo, Polônia, Hungria, entre outras regiões, para se safar de um mal maior. Então eu entendi que Putin ele perdeu um pouco seu poder de influência sobre a Bielorrússia, porém ainda a Bielorrússia ela abre espaço para a operação dos russos. Inclusive recentemente, Lukashenko falou que se houver qualquer tipo de retaliação contra a sua fronteira, que é muito tensa ali na região no norte da Ucrânia e no sul da Bielorrússia, vai haver sim uma posição forte da Bielorrússia. Se as armas até agora anunciadas pelo Reino Unido com urânio empobrecido forem utilizadas na guerra, haverá uma reação que ninguém observou até hoje nas mãos dos russos, de Moscou. Então ele fez o quê? É como se fosse um porta-voz para determinadas ações futuras que Putin pode realizar. Por que Putin não fala abertamente sobre isso? Porque ele não quer aumentar o cenário que já está tenso, não quer aumentar essa escalada de tensão. Por isso que ele usa, por exemplo, Dmitry Medvedev, Lukashenko, entre outras figuras, outros figurões importantes. E a China, como já havia dito, na Ásia, região da Ásia, aumentou esses laços aí
com a Rússia, eles têm poder também de veto, né? E esses fatores que eu coloquei, fatores energéticos e marítimos, é claro que a Rússia ela utilizou o seu poder de exportar petróleo, exportar gás, petróleo para a Europa, cortou o abastecimento de muitas regiões. Também essa questão de marítimo, ela bloqueou o Mar Negro e acabou com a força naval ucraniana, engoliu os portos ucranianos no sentido de bloquear o escoamento dos produtos, principalmente de grãos alimentícios, em que o mundo passou a ter mais fome. Tá? Mas a ONU e os Estados Unidos disseram que o mundo ficaria instável sem esses grãos ucranianos, porque a Ucrânia é um dos maiores exportadores do mundo de grãos. E aí o que o Putin fez? Fez essa decisão de sentar com a Turquia, sentar com as Nações Unidas e formularem um acordo de grão, ou tratado de grão, como assim você desejar, em 22 de julho do ano passado. Só que isso tem dados comprovados da própria Nações Unidas, que mostra que grande parte desse escoamento que está saindo de grãos no Mar Negro, principalmente Porto de Odessa, entre outros portos, tem origem na Europa e nos Estados Unidos, e também parte na Ásia, como na China. E não para os países pobres que eles estavam martelando, os Estados Unidos e a Europa. Não, mas está abastecendo esses agentes que estão criticando a Rússia, a sua guerra. Por quê? A popularidade desses líderes estavam instáveis, estava tendo muita movimentação, muito protesto, muito quebra-quebra, preço alto dos alimentos. Por quê? Se você tem um preço alto dos alimentos, você tem uma escassez desse alimento que gera um preço absurdo desse produto. E o grão, por exemplo, o grão ele é matéria-prima de vários outros produtos, como pães, como bolo, como aquele pão francês ali na padaria, entre outros também como produtos que agregam na alimentação, na nutrição de animais. Por exemplo, bois, frangos e porcos, entre outros. E as potências observaram que isso estava já martelando e enfraquecendo os governos locais. Então, esse tratado, esse acordo de grãos foi muito benéfico para esses agentes, e não para o mundo, e não para os africanos. Tá? Então, você tem a guerra na Ucrânia. Então, esse pequeno fluxograma, ele mostra que Kiev foi o grande centro das intenções estratégicas da Rússia de tomar o controle da capital, na tentativa de dissolver o Congresso e também dissolver Zelensky, mas não deu muito certo. Manobraram essa guerra na região do norte e foram para Donbas. E ao mesmo tempo as forças armadas ucranianas muito bem preparadas para absorver esses ataques, porque eles foram treinados e melhorados em seus aportes, equipamentos bélicos pelos Estados Unidos desde 2014. Então você teve o quê? Essas mobilizações parciais de 2022 até a data de hoje. Ah não, mas por que a data de hoje, sendo que o decreto de Putin, decreto executivo, falava que eram 300 mil militares e agora teve 330 mil militares comprovadamente convocados, passaram por todo um processo de restauração para serem colocados no campo de batalha, principalmente na região do leste. Antes foi em Kherson, depois passou para a região transição ali da Crimeia, aí foi para o leste ucraniano, que é a região de Donbas. Não, ainda há indícios, ainda há inteligência que demonstra que essa mobilização de Putin ainda está em andamento. E agora Putin vai aumentar em muito o seu contingente ativo com novos recrutamentos a nível federal.
Então vai passar isso e vai chegar mais ou menos a 1,5 milhão de militares em atividade, ativos, ou seja, de carreira e não reservistas, tá? Muitos estão confundindo aí. E as capacidades militar ou capacidades militares? Então vem essa questão que a inteligência americana ela levantou, não deu para enxergar aqui muito bem, mas houve muitas perdas no conflito. Que conflito? Na Ucrânia. Houve muitas perdas. E o que aconteceu com isso? Essas perdas resultaram numa forma estratégica de se adaptar a esses cenários caóticos em que Putin ele não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele não conseguia dominar logo essas regiões que ele anexou posteriormente. E essas perdas, tanto humanas, perdas materiais, resultaram no caos na base industrial de defesa da Rússia, até neste momento, em que vai demorar meses para alguns equipamentos e até anos para a reposição do arsenal de reserva da Rússia e o arsenal ativo de prontidão da Rússia. Então vejam só, isso representa uma capacidade de ameaça convencional reduzida para a Europa e para o mundo. Porque a Rússia ela faz uma guerra de desgaste, mas automaticamente ela está imersa numa guerra de desgaste, ela está imersa num produto de uma base industrial também de desgaste. Isso por conta de dissolução da União Soviética, em que a sua economia, a sua indústria de vários setores também estavam fragilizadas, essas indústrias. Então, houve uma adaptação da base industrial de defesa e para que essa base industrial de defesa pudesse continuar o seu trabalho, porque ela precisava do quê? De chips, de tecnologia eletrônica, sendo que o Ocidente bloqueou, sancionou essas exportações para a Rússia. E quem ficou ali como um poste ou um estepe da Rússia? A China. Então, houve um acordo bilateral com a China, acordo bilateral com o Irã, acordo bilateral com a Coreia do Norte, entre outras nações, para fomentar a indústria militar da Rússia que se adaptou a esse cenário. E os fatores energéticos, ou seja, gás, petróleo, foram a moeda de troca da Rússia, que passou a diminuir o preço dos produtos para a China, passou a oferecer outros equipamentos tecnológicos também para o Irã, como caças, entre outros produtos, e até mesmo, vejam só que perigoso, até mesmo a capacidade de desenvolvimento de tecnologia nuclear, de armas nucleares. E isso, com certeza, a Rússia já está auxiliando em alguns pontos o Irã. Então isso vai demorar anos de reconstrução. Houve, claro, esse enfraquecimento nessa ameaça continental, porque a Rússia ficou um pouco mais fraca, entre aspas, segundo os Estados Unidos. E também ele teve o quê? Essa diminuição dessas operações militares no exterior, principalmente nas repúblicas pós-soviéticas e também nessas repúblicas centro-africanas e a região do Mali. Por quê? Wagner Group, por exemplo, e outras entidades operacionais passaram a ter menos auxílio financeiro e também bélicos de equipamento, porque a guerra da Ucrânia está consumindo o Kremlin, está consumindo Moscou. E aí entramos o quê? Já estamos aí finalizando o vídeo. Capacidades nucleares da Rússia. Você tem uma Rússia que está fazendo uma expansão nuclear com desenvolvimento de equipamentos pesados, de ataques de longo alcance. Está desenvolvendo o quê? Produtos, cabeçotes, novas ogivas que estão sendo implantadas em equipamentos. Só que essa perda na guerra na Ucrânia provocou sim uma instabilidade política no Kremlin, só que para você contornar isso, qual que é a saída
do Putin? Qual que é a saída dos seus oligarcas? É ameaçar com uma retaliação nuclear. Por quê? A retaliação convencional não está dando certo, está tendo um enfraquecimento econômico, um enfraquecimento político e popular. Isso faz com que o Ocidente aumente ainda mais o seu entusiasmo, o seu moral e o fornecimento de equipamentos para a Ucrânia. A Rússia se vê num beco sem saída e ameaça diretamente com armas nucleares se a economia ruir, se houver um ataque em solo russo, se sempre com essa condição. Mas houve ataques dentro de Moscou, houve ataques na Crimeia e nada foi realizado. E isso faz o quê? Uma perda da moralidade de Vladimir Putin, a perda dos valores de Vladimir Putin, que ele prometeu, mas não fez. Isso vai enfraquecendo a imagem dele, vai enfraquecendo. Então, eles utilizaram diversas narrativas de garantia final com o uso de armas nucleares. Ele saiu desse tratado New START. Ah, mas ele não saiu, ele suspendeu. É a mesma coisa. Se você suspende, por exemplo, uma fiscalização por inspetores, você começa a aumentar as suas atividades, seu desenvolvimento de mísseis de longo alcance, mísseis estratégicos e não estratégicos, você já está saindo, você escapou do tratado New START. E por que Putin quer isso? Porque ele quer sim aumentar o seu aporte, o arsenal nuclear, e ao mesmo tempo ele quer estimular e pressionar os americanos para colocar quem também nesse barco, nesses acordos? Reino Unido, França, até mesmo Índia, até mesmo a China. Ele quer incluir nesta seara. Por isso que ele vem pressionando, e não está errado, em pressionar para colocar outras nações em acordos multilaterais. Não está errado. É interessante isso, é interessante. A gente fica, né? Pô, será que isso está certo ou não? Mas se for observar no cenário globalizado, no cenário de ameaça, isso está correto. Ah, mas quando você faz um acordo bilateral, você tem maiores cláusulas, maiores controles. Mas é só você realizar dentro dessa multilateralidade políticas bilaterais centralizadas, políticas definidas para determinada nação. Aí você tem a Rússia como a maior detentora de armas nucleares, ou seja, de ogivas nucleares, 5.977. Então, realmente, em segundo lugar, os Estados Unidos com 5.428 e a China, que vai chegar a mais de 1.000 até o próximo ano, com mísseis estratégicos baseados em silo. Vejam só que interessante. E aí você tem as atividades gerais, nuclear, como havia dito, cibernética. Os americanos vêm atuando de diversas formas, atacando ali setores estratégicos dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Europa. Você tem operações malignas. Os americanos, segundo a inteligência, o relatório de inteligência, define que intervieram nas eleições lá nos Estados Unidos. Só que vejam só, ele não citou qual eleição. Ele não citou aquelas alegações em que falaram que Trump recebeu influência de Putin, foi favorável na sua eleição, por isso que se elegeu. Não colocou isso. Não colocou exatamente esse ponto nesse relatório. Então, tudo que foi falado sobre Trump são cenários somente para promover um caos gerado por algum movimento, alguma entidade, algum agente específico, opositor ao Trump, para manter a política como ela era antes. E você tem espacial. Hoje você tem uma Rússia competitiva no setor espacial, você tem uma Rússia muito bem formulada e experiente em atividades experimentais no espaço, com satélites, mas também você enxerga que a maior competidora dos Estados Unidos não é ainda a China, é a Rússia.
por conta das suas capacidades de guerra, das suas capacidades de manipular satélite, das suas capacidades de enxergar o mundo vista lá do céu, vista lá do espaço, melhor dizendo. E outro fator interessante é que eles possuem um sensoriamento remoto muito importante, que ele tem uma capacidade de enxergar o mundo. Ele tem constelações também, a Rússia, não somente o GPS dos Estados Unidos. Tem o GLONASS, tem outros tipos de aparelhos que fomentam isso. E os russos, vamos entrar aqui no outro slide. Você tem que os russos, por exemplo, no espaço, o programa deles, apesar de estar aí com problema por conta da guerra, houve sanções, os russos também estão em falta de materiais estratégicos para a produção de equipamentos de foguetes, de mísseis e também de insumos espaciais, como o titânio, que é utilizado por ser uma peça, um metal mais leve do que o aço, mais resistente do que o aço, do que o ferro. Então, nesse cenário, o programa espacial russo, ele tem um viés também, não de exploração, mas também de retaliação, porque você tem armas antissatélites. Putin já ameaçou, se a Starlink continuar utilizando o seu sensoriamento remoto para marcar posições para favorecer a artilharia da Ucrânia, vai destruir satélites dos Estados Unidos. Porque eles vêm desenvolvendo meios para isso, meios, armas, mísseis antissatélites, armas de energia direcionadas que confundem determinados aparelhos, promovem medidas de guerra eletrônica. Eles conseguem desativar, por exemplo, o C4ISR. O que é isso? É um comando e controle de comunicação, computadores de inteligência, vigilância e outros tipos de meios de você observar o seu inimigo através de espionagem. Então, essa sigla C4ISR é exatamente isso. Desativar GPS através do quê? De armas de energia direcionadas, armas antissatélites. Para o que também? Atingir o quê? O domínio espacial. Para fazer o quê? Tornar o Ocidente mais fragilizado. Então, senhores, o vídeo ficou extenso, porém é necessário debatermos sobre esse assunto, porque esse relatório de inteligência dos Estados Unidos esse relatório é muito enriquecedor, é muito interessante observarmos, lermos em sua íntegra, não somente trechos ali de jornais e mídias que colocam, que às vezes alteram determinados pontos. Não, aqui vocês vão entender na íntegra. E nos próximos vídeos vamos falar ali de Coreia do Norte, vamos falar de Irã, entre outros fatores que envolvem esse relatório extremamente interessante dos Estados Unidos. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal, ativarem o sino de notificação, deixarem um like e também seguirem as nossas redes sociais, Twitter e Instagram, pelo @AreaMilitaroff. E se possível, sempre venho pedindo isso, mas porque realmente é importante. O YouTube com temas sensíveis como esse, talvez esse não, mas outros de guerra e geopolítica, infelizmente ele derruba o engajamento, corta a monetização. Infelizmente, vocês passam a não receber esse tipo de conteúdo. Então, se possível, doem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com, porque vídeos como esse realmente dão muito trabalho, senhores. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença e até um próximo vídeo aqui no Área Militar.